A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou eu aqui de novo para compartilhar mais um pouquinho acerca de algumas coisas do reino do nosso Mestre. E hoje eu gostaria de falar a respeito da igreja, né? Aquele templo religioso lá que é tão maldito pelos desigrejados e pelos homens, né? Pelos homens que não creem. Qual a importância daquele local? Vou explicar hoje porque aquele lugar é bênção de Deus na nossa vida. Isso que eu vou falar não é coisas que são só bíblicas. Também o que eu vou dizer são coisas assim que só os escolhidos vão entender. Tá certo? Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai trazer isso para a sua vida. É para os desigrejados e é para o povo de Deus, isso que eu vou falar. Tá certo? Para os desigrejados como alerta e para o povo de Deus como uma orientação, uma palavra de firmeza. E a igreja, ela é sim uma bênção na nossa vida. É algo sim criado por Deus. Sabe por quê? Para facilitar a nossa vida. As coisas mudaram. As coisas não são mais como no tempo dos 12 apóstolos, no tempo de Jesus, né? Na Bíblia relata uma passagem onde, se não me engano, era Jesus que estava pregando num determinado local, né? Que Jesus ficava migrando, né? De povos em povos, viajando, né? Jesus foi praticamente não, ele foi peregrino, né? Ele, depois que começou a missão dele, ele não tinha onde repousar a cabeça, né? Ele não teve vida própria, ele viveu para Deus, né? E se para isso era necessário ele ser peregrino, ele ficou peregrino, né? Ele e os discípulos. E aí tem uma passagem onde Jesus estava pregando em um determinado local, onde um jovem estava assistindo da janela, ele caiu e morreu. Os irmãos que estão mais lembrados que eu vai saber se foi Jesus mesmo ou foi um dos apóstolos que estava pregando a respeito de alguma coisa de Jesus, né? Eu não me recordo muito bem, como eu falei no vídeo passado, eu sou assim, eu já li a Bíblia 4 vezes, irmãos, mas eu não decorei, tá certo? Coisas eu vou lembrar e coisas eu não vou lembrar, tá certo? E aí este jovem, ele caiu, né, da janela. Aí eu não quero falar sobre, de fato, a história desse versículo, mas eu quero que você se atente a esse detalhe. Jesus e os apóstolos, eles peregrinavam. Eles estavam migrando de lugar em lugar para que a palavra de Deus fosse discipulada, para que a palavra de Deus fosse semeada. Tá entendendo? E atente-se a uma coisa, aquele jovem, ele pôde ficar a noite inteira escutando o testemunho, escutando a palavra de Deus. Naquela época não tinha essas obrigações que nós temos hoje de trabalhar, ter hora certa para chegar, para sair de casa. Não era assim. O povo vivia do campo. Não tinha, acredito eu, que não tinha patrões tão rigorosos, eles não tinham ganho de alimentação assim tão rígido que precisasse só de dinheiro. Eu acredito que eles tinham outro meio, então se algum dia acontecesse alguma coisa e não fosse trabalhar, não ia ser como hoje, que você podia ser demitido e aí ficar sem eira nem beira, como diz o ditado. Não era assim. Eles podiam perder um dia de trabalho. Eles podiam largar um trabalho se quisesse e viver do campo, né? Hoje não, irmãos. Hoje a gente tem hora para chegar, hora para sair, hora para dormir.
Vai assistir uma TV, é tempo limitado. Você não pode ficar demais na TV, porque você tem o que fazer. Você não pode se largar assim, que nesse jovem que pôde se largar e ficar lá a noite inteira ouvindo a palavra. E é aí que eu quero dizer e explicar para vocês, porque a igreja é bênção na nossa vida. Porque ela está lá, irmãos, à disposição. Sem responsabilidade nenhuma, assim, que eu me refiro de você ficar preocupado, sabe? Com nada. De você que é crente ter que... Ai, meu Deus, eu vou ter que largar tudo pro ar e pregar. Tem pessoas que Deus levanta dessa maneira e Ele mantém essa pessoa e Ele faz o que essa pessoa viva só da obra? Tem. Mas nós que somos pequeninos, que estamos pregando aos pouquinhos, semeando a nossa palavrinha no trabalho, na escola, ou na onde a gente está, aos pouquinhos. Tá entendendo? Temos nós, que somos maiorias, que nós somos missionários, que a igreja é protestante, tá? Só a protestante. Aliás, a católica tem os missionários. Mas, francamente, eu nunca vi nenhum missionário, quando era católica, nunca vi, que estava no mundo afora, pregando evangelho, preocupado com ganho de almas, nunca vi. Na protestante eu já vi. Já tive a oportunidade. Não dizendo que é mentira, né, irmãos? Mas eu falo sobre aquilo que eu vejo. Então, eu nunca vi isso. Mas nós protestantes, nós temos. E eu não tô aqui falando para enaltecer o evangélico, o protestante, para enaltecer o homem. Eu estou falando isso para enaltecer o Deus que os evangélicos servem. Para enaltecer a reverência que eles têm a Deus. Ah, não é demais. Mas só pelo fato deles terem reverência a Deus, isso já é algo maravilhoso. E isso vem de Deus. Isso não é algo que brota, como é que se diz? Instantaneamente. Sim, quando a gente adquirir um nível de maturidade na fé e na santidade, que a gente entende que a gente precisa de Deus, que a gente tem que adorar Ele, a gente começa a ter essa visão. Mas antes disso, nós estamos lá no meio dos irmãos, nós começamos a aprender. Por mais que a gente não tenha aquele entendimento pleno, mas a gente começa a imitar aqueles costumes. E aí, quando a gente vai ver, a gente está tendo reverência. Mesmo sem saber muito bem o que está fazendo, a gente está tendo reverência. O evangélico, quando, por exemplo, a mulher ela se guarda de certas roupas e de certos comportamentos, embora ela não saiba direito, logo quando ela chega, ela já vai logo mudando as roupas dela, porque ela quer andar que nem as outras. Ela não sabe direito, mas ela está ali, fazendo o papel, que nem as outras. Fazendo o papel que eu me refiro imitando aquele costume. É uma reverência que a pessoa está tendo a Deus, mas ela não entende ainda. Mas lá na frente, quando ela tiver maturidade espiritual, ela vai entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Ela está guardando o corpo dela, ela está sendo reverente a Deus. Mas de primeira, ela não entende, mas ela começa a praticar aquilo. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo o mistério? Meus irmãos, perceba, isso é sobrenatural. Só quem está ligado no céu está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. Por isso aquele local é abençoado, é santo. Na Bíblia, lá no Velho Testamento, relata quando Deus mandou construir o templo, ele mandando lá, dizendo quantos covados ia ser, tal lugar, altura, ele ordenando tudo, os servos vão ser tais, os levitas vão ser tais, e vão ter que vestir tal roupa, assim, assim.
sabe? Deus, ele orienta na Bíblia. Aí a gente vê essas coisas assim, às vezes fica, pra que isso? A gente não precisa nem saber, francamente. Já teve momentos de eu ler e eu pular essa parte, quando eu via não sei quantos covados disso, não sei quantos não sei o que daquilo, tem que vestir tal roupa. Aí, não vou mentir, já teve vezes que eu pulei, porque eu não entendia. Hoje eu entendo. Agora, especificamente agora, eu estou entendendo algumas coisas do mistério de Deus, entendeu? Nisso aí. Ele que manda. Ele faz do jeito que quer. Ele levantou esse povo para adorar num templo de 4 paredes, para influenciar as nações. Eles não são só religiosos, os protestantes é povo escolhido por Deus. E eu vou dizer de novo, não é para enaltecer no homem não, porque nós não somos nada, mas eu estou me levantando para apoiar esse povo, porque o que está acontecendo com eles é injustiça. É o diabo querendo ser mais que Deus, é o diabo querendo distorcer as coisas santas, e daqui a pouco ele vai dizer que é o diabo que é bom e Deus não presta. Porque o povo só fala mal do evangélico. Ah, o evangélico adulterar, tá errado? Tá errado. O evangélico roubar, tá errado? Tá errado. Usar a palavra de Deus para ganhar, tá errado? Tá errado. Mas eu vou dizer a vocês, meus irmãos, isso aqui não é nada diante das coisas terríveis que estão acontecendo por aí afora, no mundo, nas outras religiões. Eu não aprovo o pecado de crente. Crente sem vergonha, Deus vai cobrar. E o crente, ele é cobrado primeiro e com mais rigor. Eu tiro porque eu sou crente. Todas as vezes que eu fiz as coisas erradas contra Deus, eu me ferrei. Quem fez coisa pior que eu, que muitas das vezes não era crente, não se deu tão mal quanto eu. E eu tô vigiando até meus pensamentos, porque se eu pensar errado, Deus já tá me castigando. Porque a palavra de Deus diz, ele castiga quem ele ama. E o crente ele peca, ele não é santo. E eu não tô aqui passando pano para evangélico sem vergonha. Inclusive, Deus tem palavra para você de orientação, viu? Deus usa profeta para envergonhar. Tá entendendo? Deus castiga esses. Mas o que tá acontecendo é injustiça. É perseguição. Eu tô aqui para dizer, crente, você está sendo perseguido e desigrejado. Você está sendo manipulado para perder a sua fé, perder a sua salvação. E na perseguição você vai ser um dos soldadinhos do anticristo. Se você não despertar, você vai ser soldadinho do anticristo. E talvez quando você descobrir isso, seja tarde demais. Vigie. Atente seus ouvidos ao que eu estou dizendo. Essa palavra eu creio que é de Deus. Deus ele tem despertado esse desejo em mim, em vir aqui fazer esse vídeo. Eu sou uma pessoa assim, tão simples, tão humilde. Nunca imaginei que eu ia sentir esse desejo de chegar aqui e fazer um canal no YouTube. Eu não vou mentir, já pensei em virar influenciadora digital já, pela moda. Mas eu sempre fui muito tímida para isso. Então nunca tive coragem para ficar que nessas meninas abestalhadas. E até algumas crentes que tem aí, antes que vocês falem, fica por aí jogando cabelo, maquiagem, né? Tem muitas crentes até também fazendo isso, né? Mas elas são influenciáveis. São pobres seres humanos, como eu, como você. Tá entendendo? Elas erram também. Você erra, elas erram. Todos erramos. Mas eu vou dizer, o povo de Deus é diferente. Tem um outro que cai, mas tem o povo de Deus que cai e levanta.
É o povo escolhido. Tem gente ali naquele meio daquela igreja que você tanto amaldiçoa, que é muito abençoado e abençoa muitas vidas. Você que saiu, lembre de quando você chegou lá, de como você foi acolhido, do que Deus fez na sua vida depois que você entrou naquele lugar. Eu não me refiro às paredes dos blocos. O bloco não converte ninguém, não salva ninguém não, gente. Mas só pelo fato do povo de Deus estar ali unido, adorando o nome dele, bendizendo a ele, gente, o inferno estremece. O diabo fica furioso e por isso que ele está tentando acabar. Ele está tentando destruir. É coisa do anticristo, é coisa do diabo. O cenário está sendo construído para o anticristo. Quando o anticristo chegar, muita gente já vai ter sido derrubada. Muita gente crente já vai ter sido derrubada. Entendeu? Ele quer chegar já, pegar já meio caminho andado, facilidade. Entendeu? Mais facilidade. Ele tá usando de tudo. Inclusive isso. Ele vai usar de tudo que é jeito. Então abra seu olho, aquele lugar abençoado é santo, ali é bênção na nossa vida. Voltando ao que eu estava falando lá no início, né, pra gente perceber nas entrelinhas aquela história do rapaz que estava assistindo na janela. Ele passou a noite inteira assistindo o que estava sendo dito sobre Deus ali por Jesus, ou foi os apóstolos, não sei, não lembro quem foi que estava pregando, mas alguém estava falando de Deus ali. Ele pôde ficar ali a noite inteira. Você não pode, nós não podemos no dia de hoje. Eu não sou índia. Talvez eu tenha sangue de índia. Talvez não, eu tenho certeza que eu tenho sangue de índio nas minhas veias. Mas eu não vivo do campo. Até os índios não estão vivendo mais do campo. Eles vêm para a cidade comprar as coisas assim, pelo que eu sei, né? Tem uns que sai do campo, ou que sai de lá dos matos e vai comprar alguma coisa na cidade. Entendeu? Mas nós, gente, nós não podemos, nós não temos esse privilégio. Nós temos que acordar 4, 5, outros 3 da manhã, outros nem dorme. De noite tá acordado e de dia tá dormindo. Cada quem tem a sua rotina de vida. E Deus fez essa igreja, essa religião, como uma forma de facilitar a vida do povo de Deus. Deus se adaptou, ele criou o jeito dele. Muito sabiamente. E aí você tá aí querendo que feche as portas, dizendo que Deus não tá lá, Deus não habita em templos. A palavra de Deus diz que o céu é o trono de Deus. De fato tem esse versículo que fala que o céu é o trono de Deus e que Deus não tem casa, porque ele é espírito. Eu concordo com isso. Entretanto, a Bíblia fala: onde estiverem 2 ou mais reunidos, falando no meu nome, lá eu estarei. Então, se eu me reúno com meus irmãos e começar a adorar a Deus e meus filhos queridos, meus filhos queridos é mal de dizer, se eu me reúno, é bênção. Eu estou atribuindo para o reino. Deus, ele quer que eu adore, que eu leia a palavra dele. Ele quer que eu e você abra a boca e diga que ele é santo e cante hino para ele. A Bíblia fala: todo ser que respira louve ao Senhor. Aqui o que eu estou fazendo é um culto para Deus, é um louvor para Deus. Deus não precisa não, desigrejado. Eu sei, Deus não precisa de mim. Oh, meu Deus, ele não precisa. Mas eu preciso. Irmãos, quando eu tomei noção que Deus é para minha vida,
que Deus é pra mim, quando eu tomei noção de uns 2 anos pra cá, através da vida, inclusive, de alguns irmãos que testemunharam, que contaram as histórias deles nas igrejas, aquilo edificou a minha vida. Eu tô com uma visão renovada sobre o meu Deus. E hoje eu amo Deus de verdade. Hoje eu sei como adorá-lo e agradá-lo de verdade. Graças a Deus, aos meus irmãos, graças ao Espírito Santo e graças àquele lugar que estava de portas abertas para alguém chegar lá e falar o que Deus falou na vida dele. Falar o que Deus fez na vida dele. É bênção, irmãos. Não é maldição, não. Não é coisa do diabo, não. Não é coisa do homem, não. Muito menos. Coisa do homem é os bares. Do homem ímpio, na verdade, é os bares. É as boates aí, onde as mulheres fazem programas. Isso é coisa da ação das trevas do diabo. Mas ninguém se levanta para fechar esses lugares que degradam o ser humano. Que leva às ruínas. Ninguém se levanta para fechar. Ninguém se levanta contra. Só se levanta contra as coisas de Deus, né? Como diz o ditado, né? A árvore que não dá fruto, ela não leva pedrada. Tá entendendo, meus irmãos? É perseguição. Começou a perseguição. Não faça parte dessa perseguição. Você que é desigrejado, abra o seu olho. Esse negócio não é de Deus, não. Deus não está de acordo, não. Eu falo porque eu fui 2 anos. Eu vou passar minhas redes sociais para vocês. Vou tentar colocar aqui embaixo do vídeo, ou então vou pronunciar, que eu ainda tô aprendendo a mexer nesses negócios do YouTube. E eu vou mostrar minhas redes sociais para vocês, e eu vou passar o meu Instagram, mas eu vou passar inclusive, principalmente meu YouTube. Meu Facebook. Meu Instagram eu apaguei muita coisa. E eu usei sempre pouco. O negócio era mais no Facebook por causa dos grupos dos desigrejados e tudo mais. E aí eu tenho muita postagem lá, irmãos. Muita postagem que testemunha o que eu era. A minha visão sobre igreja, sobre religião quando eu virei desigrejada. Irmãos, eu não saí da igreja por oba-oba, não. Eu saí por justiça. Eu achei justo. Embora quando eu tava desanimada, sem querer ir mais, me sentindo mal, eu tenha recebido uma revelação de Deus, eu saí depois. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava na igreja, que eu estava começando a ficar triste, eu desabafei com Deus. Eu estava me arrumando um dia para ir pro culto. Eu desabafei com o Senhor, disse: meu Deus, eu tô me sentindo tão desanimada. E conversei com ele o que estava se passando no meu coração. Eu disse que pedi que ele me desse uma resposta, porque senão aquele seria o meu último dia na igreja. E, irmãos, Deus não demorou para me responder. Deus me respondeu no mesmo dia. Aí eu fui para a igreja conversando com Deus. Quando chegou lá, assisti o culto, o início do culto, tudo mais. Ótimo. E aí, irmãos, quando foi no meio do culto, né? Aí começou uma irmã lá, cheia de Deus, né? Cheia do Espírito Santo. E ela falou tudo que eu conversei com Deus. Ela falou tudo, irmãos, tudo que eu estava pensando. E ela disse: você veio conversando com Deus, dizendo: Deus, eu não quero mais, eu não sinto mais alegria. E esse vai ser meu último dia. Tudo, irmãos, que eu falei, ela falou. Na hora eu soube, pra mim isso aí é resposta. Aí ela disse: Deus mandou te dizer. Ela não chegou em mim, não. Ela deu a profecia lá no púlpito e ela não sabia que era eu. Aliás, eu não sei se ela sabia e não quis dizer, né? Mas tinha endereço, foi pra mim. Você tá entendendo, irmãos? Deus foi lá em alguém que nem sabia o que eu estava passando e falou o que eu estava pensando, o que eu estava conversando. Só Deus faz isso, meus irmãos.
E ele faz isso, sabe na onde? Lá naquela igrejinha que você quer fechar. Que você quer que feche, que diz que Deus não mora lá. Então, meus irmãos, é naquela igrejinha que você quer que feche. É mistério, irmãos. Não se limita só a um templo e a pessoas, não. É como a palavra diz, onde tem 2 ou mais lá, reunidos, falando no nome de Jesus, ele lá está. E lá é o único lugar que fica falando de Jesus. Que fica falando de Deus. Talvez o pastor nem sabe ler direito, nem sabe falar direito. Às vezes ele nem seja lá essas coisas todas. Não seja lá esses exemplos todos, né? Talvez você tenha mais testemunho que ele. Mas ele tá lá fazendo o que você não faz. Você que se diz tão bom. Quem foi que você se preocupou hoje? Tirou 2 horinhas do seu dia, se preocupou, foi lá na casa da pessoa e quer conversar sobre Deus? Você fez alguma coisa desse tipo hoje? Ou qualquer dia da sua vida? Irmão, se aparecer um ou outro aqui, eu acho muito difícil. Critica, 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 quer que feche, você vai fazer o quê? A parábola dos talentos. É pra você. Você tá enterrando seu talento? Ou você tá multiplicando? Ou tá vivendo uma vidinha medíocre, sentadinho no sofá assistindo TV, vivendo a sua vidinha no singular? Você fala mal do pastor que tá lá, não quer isso, quer aquilo. Faça o que ele faz. Se responsabilize. Sábado, domingo, dias festivos, tá lá dispor dos outros. Tá lá dispor para falar de Deus e você não fala nada. E quer falar mal de quem fala, você tá fazendo o que pro reino? Ai, o reino de Deus não precisa. O desigrejado quer refutar tudo, né? Mas vocês que são refutados já. O fundamento de vocês é loucura, é destruição das coisas de Deus. Muitos estão aí nesse movimento e não sabem bem o que estão fazendo. A influência é algo muito forte, irmãos. Nós seres humanos somos muito influenciados. Temos que vigiar muito. Nós somos muito fáceis de influenciar. Aí você chega no YouTube, no Facebook, no Instagram, escuta qualquer coisa e depois está ensinando aí a todo mundo, fazendo discípulos. Faz uma lavagem cerebral na sua mente e fala meia dúzia de verdades e você tira aquilo como verdade absoluta. Não é assim? Eu sei, irmão, como é. Porque eu já fui assim. Mas para a glória de Deus eu estou aqui hoje para dizer: desperte, volte. Volte para a igreja, para a congregação. Lá é lugar santo, sim, é bênção na nossa vida. A parábola do talento fala daquele que não semeou o seu talento, que não multiplicou o seu talento. Imagino eu que o talento seja os dons que Deus lhe deu, de ganhar almas para Deus, de falar dele. Irmão, se espelhe em Jesus, pelo menos. Já que você não acredita no que eu digo, espelhe-se em Jesus. Jesus, naquele tempo, ele não ficou de braços cruzados, não, esperando alguém chegar nele para ele pregar, não. Pregar a palavra. Pregar, que eu me refiro, é uma linguagem que a gente evangélico usa para dizer que estamos falando de Deus. Jesus, ele não ficou de braços cruzados. Ele saiu. Desesperado não, porque ele era um homem Deus, né? Ele era o Deus materializado em homem, né? Mas ele teve zelo. Ele vou correr para ganhar almas, como meu pai mandou. Vou me oferecer como cordeirinho santo, como meu pai mandou. Ele fez a parte dele e você tá fazendo a sua? Ou tá aí sentadinho,
na sua vidinha aí excelente. Assistindo, indo trabalhar, voltando do trabalho. Irmãos, aquele lugar ali, aquela igreja, aquele templozinho religioso que você tanto fala mal, está fazendo coisas maravilhosas para Deus, direcionadas por Deus. Lá as pessoas chegam lá para aquele pastorzinho lá que você tanto fala mal, e Deus pega e usa ele, porque tem ele mesmo, ele é imperfeito, talvez. Que não é todos que caem não, que às vezes só vive mais caindo do que levantando. Ou vive mais caído do que levantado, né? Não é todos. A maioria estão na rédea, irmão. Porque com essa palavra, essa história aí de que crente é safado é mentira, irmãos. É difamação. O crente é a raça mais civilizada do planeta. Pode botar risadinha. Pode dizer que é mentira, mas é a raça mais civilizada. Quem tá lá fora que odeia Deus, que xinga Deus, que diz que Deus não presta. Não tem nada de civilizado. Gente que tá estrupando, roubando, matando, cometendo zoofilia e várias outras coisas terríveis. Traindo. Ah, Thalia, mas o crente ele também erra. Mas ele tem mais vergonha do que quem tá lá fora. Quem tá lá fora, quando você fala de Jesus, não quer saber, não. De jeito nenhum. É mentira do diabo essa história de que eu que tô aqui fora sou mais santo. Na onde? Nananina, não. Porque quando Deus chega e determina, você vai se endireitar, fulano de tal. Você é minha propriedade particular, escolhido. Deus vai lá e fala. Deus usa pregador para consertar aquela pessoa. Entendeu? E conserta mesmo. Já vi gente que já fez coisa errada, estava errando dentro da igreja e Deus levantou profeta para chegar lá e orientar aquela pessoa. Ai, Thalia, não existe profeta mais não. Olhe, servo de Deus, já que para você não existe mais profeta, é servo de Deus. Deus levanta servo de Deus e a pessoa vai lá e diz, olha, você está pecando assim, assim, assim contra Deus e Deus mandou te dizer, se arrependa. Já vi muito. Já vi homens cheios do Espírito Santo de Deus orientando o povo. E o povo todo começar a chorar assim, sentir a presença de Deus. É sobrenatural. E a partir daquele dia, aquela pessoa não ser mais a mesma. Não porque aquele homem falou, porque o homem ou a mulher que Deus usa para orientar, ela não é nada. É só um instrumento na mão de Deus. É mistério, irmão. Você não vai entender, não. É mistério, mistério, mistério. E Deus faz do jeito que Ele quer. Se Ele quer igreja aberta, templo religioso aberto, seja chamado templo de religioso ou não, para ganhar almas para Ele, para se fazer conhecido, Ele vai usar. Ele não vai usar lá no candomblé, claro, né? Aliás, se Ele quiser entrar lá, Ele entra. Nós sabemos disso. Mas lá no candomblé, na umbanda, na maçonaria, e no quimbanda, e nos que mais que tiver por aí, desses negócios do inferno, eles não falam de Deus, não. Nós falamos de Deus. E a igreja é bênção na nossa vida. Porque é lá que quando as pessoas querem fazer um concerto com Deus, querem se aproximar mais de Deus, é para lá que as pessoas correm. Vou virar crente, que o negócio tá ficando ruim. É, irmãos. O diabo pode se levantar, mas é a nação escolhida por Deus, é o povo escolhido por Deus. São os protestantes, evangélicos, os crentes. São eles. Queira fazer parte, você também. Você que estava de fora, estava no engano, abra o seu olho. Não faça parte desse movimento do diabo de desigrejados.
Não faça parte. Isso é coisa do inimigo. Isso é ataque, isso é perseguição já. Isso já é uma perseguição. Então acorda. Acorda, povo de Deus. Você que saiu, volte. Deus está mandando você voltar. Volte em nome de Jesus. Se arrependa e continue o que você começou. Que é ganhar almas para Deus. Você precisa estar lá unido com os irmãos, adorando a Deus. Você precisa, Deus não precisa. Porque o desigrejado vive dizendo, não precisa. Deus não precisa de templo nenhum, de casa nenhuma, ele não tem casa. Deus não precisa de mim, da minha adoração. Não, não precisa mesmo não. Mas eu digo e afirmo para você, adorar a Deus, servir a Deus, estar ali naquele lugar é combustível para a vida. É fôlego nos seus pulmões. É visão nos seus olhos. Você tá entendendo? Porque tá sendo ali, tá falando de Deus ali, tá adorando o nome dele. É o único lugar na terra. Você tá em casa fazendo culto, falando de Deus para as pessoas na sua casa? Ai, irmãos, não é todo mundo não. Não é todo mundo que tá em casa. Ou então, principalmente esses desigrejados, não são todos não, irmãos. Que saíram e não estão preocupados. E estão preocupados com as almas que estão perdidas, não. Não, sabe o que os desigrejados estão achando? Que não precisa ler Bíblia, não precisa converter ninguém, porque os salvos já foram eleitos desde a fundação do mundo. Sim. Deus já sabe quem é que vai ser salvo, ele já separou. Mas não quer dizer que por causa disso você vai parar de falar de Deus, vai parar de orar. Vai parar de se alimentar da palavra. Não é por causa disso que você vai parar de falar de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Talvez essa palavra não, que você está usando contra essa pessoa não a salve. Por ela não ter aceitado, porque ela já foi condenada, já está predestinada ao inferno. Mas ela vai ser testemunha contra essa pessoa no dia do juízo final. Você teve oportunidade, mas você não quis. Então vá lá para o Lago de Fogo. Você conheceu a verdade, conheceu a luz, mas você preferiu as trevas. E é isso que eu quero passar hoje para os irmãos. A igreja, aquele templo religioso é bênção de Deus. Se não fosse ela, você teria que estar agora peregrinando como Jesus, como os apóstolos. Você deveria estar peregrinando agora, de bairro em bairro, de cidade em cidade. Você não precisa mais. Você não precisa mais peregrinar. A igreja está lá de prontidão para receber as almas sedentas, as pessoas que estão perdidas, que não sabem nada de Deus. É aquele lugar lá. Irmão, a pessoa quando está caída no pecado, saia, meu filho. Irmãos, olha só. Eu estou fazendo vídeo, é desse jeito. Mas Deus é fiel. Maravilhoso. Aquela igreja ali, irmãos, tá de prontidão, de porta aberta para você não estar peregrinando, você e a sua família, tá certo? Deus se adaptou a essa tecnologia, ele usou essa tecnologia, usou esse meio a nosso favor. A igreja é bênção na nossa vida. A igreja é coisa de Deus. A igreja é bênção sim, porque lá está sendo adorado o nome de Deus e pessoas estão entrando pelaquela porta, estão conhecendo mais a Jesus. Enquanto você, desigrejado, que eu creio em nome de Jesus que você vai despertar. Enquanto você, desigrejado, está aí de braços cruzados, achando que não deve fazer nada, acende da sua lâmpada para não fazer parte das 10 virgens, que quando o noivo voltou, estava com a lâmpada apagada. Para que quando o seu patrão chegar, você não se assemelhe àqueles servos lá da parábola
a parábola dos talentos. E essa é a palavra que eu quero falar com os irmãos. É isso que eu quis falar. A igreja é bênção. É Betel. É casa de adoração. Jesus, ele foi naquela época para a igreja para adorar. E para discutir com os homens da fé que tinha naquela época. Você tem que ir também para a igreja. Se o pastor errar, você tem autoridade dada por Deus e pelo Espírito Santo. E a Bíblia tem respaldo. Você pode até chegar no pastor, num dirigente, num diácono, nem qualquer irmão. Mas não precisa essa revolta toda contra os que estão à frente da obra, não. Essa revolta toda que você tá, é lavagem cerebral que fez na sua cabeça. Ah, tá ali, alguém me magoou lá na igreja. Eu acredito que já me magoaram. Mas você entende que você está lidando com gente, pessoas limitadas, pessoas falhas. Entenda isso. São pessoas pecadoras que estão ali. Pecadoras como você. Também você não é perfeito. Aprenda a lidar. Ou então cria um mundo só pra você. Não tem como, né? Se dobre. Veja que você é limitado. Você precisa estar naquele lugar. Tem pessoas que precisam estar lá. E aquele lugar é bênção. Aquela igreja é bênção. Para a glória de Deus. É facilidade para nossa vida. É bênção para nossa vida. Eu espero que os irmãos tenham entendido. E fiquem na paz em nome de Jesus.